O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saía uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, em nós almas acendei o amor de Jesus. Em nós minhas queridas irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, queridos irmãos do apostolado da oração, queridas irmãs, neste dia santo, 16 de março de 2025, no segundo domingo da quaresma, Deus quer fazer conosco e fez conosco neste dia uma renovação da aliança. Como Ele fez com Abraão, disse na primeira leitura: o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: olhai para o céu e conta as estrelas,
se fores capazes. E acrescentou: assim será a tua descendência. Minhas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, o coração de Jesus também fez conosco, neste dia, essa mesma experiência. Nos tirou para fora, lá de nossos povoados, de nossas comunidades, de nossas cidades, nos trouxe aqui o seu Deus, para que nesta tarde santa a gente pudesse meditar as suas maravilhas. E essas maravilhas, meus irmãos, é redescobrirmos a nossa missão que Deus quer que nós praticamos durante a nossa vida, lá no nosso ambiente onde Ele nos plantou. É lá onde você mora, é ali que você tem que produzir os frutos e frutos de santidade. Assim Deus tirou Abraão para fora, vai para a terra prometida. Ele sai e obedece ao Senhor. Assim também nós saímos de nossas terras, lá das nossas cidades, comunidades, e aqui viemos passar esse dia com o Senhor Jesus. Aproximar-se dEle e deixar que Ele faça de nós aquilo para o qual Ele veio, enviado pelo Pai. Nos tornar criaturas novas, nos renovar no seu amor. Por isso que São Paulo veio nos dizer na segunda leitura, como é belo a segunda leitura: sedes meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse isso muitas vezes, e agora repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, que ele se preocupa com o estômago, com a glória própria, com as coisas deste mundo, e se esquece de que são filhos de Deus, cidadão do infinito. Assim nos diz São Paulo na segunda leitura. Devemos nós, nesta tarde, neste dia, levar para nós essa mensagem de São Paulo, porque Deus nos fala por ele, e tomarmos consciência de que nós, consagrados ao coração de Jesus, fazemos parte de um povo eleito, de um povo santo, que espontaneamente nos consagramos ao coração de Jesus. Nos consagramos para imitar o seu coração misericordioso no mundo de hoje. Sermos sensíveis, semear no seio da sociedade o coração misericordioso de Jesus, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão. E acima de tudo, meus irmãos, a gente vivenciar esse amor infinito de Jesus, como Ele nos pede, sermos imitadores daqueles que são fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Que muitas vezes nós copiamos os exemplos do mal, das pessoas más. Então devemos, a partir de hoje, nos comprometermos cada vez mais com a nossa consagração. Senhor, eis-me aqui, que queres que eu faça? E lembrarmos de que hoje as nossas qualidades evangélicas, a fé, que é um dom de Deus, é o grande dom de Deus, é a fé. Depois, a caridade.
vivermos o amor através da oração. São 3 qualidades evangélicas que nós devemos eternizar em nossos corações. E assim sendo, nós seremos escolhidos do meio da humanidade para saborear a misericórdia de Deus. Veja o evangelho de hoje. Jesus Cristo escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos. Mas quando ele quis mostrar o céu, a parousia do Senhor, ele quis fazer a sua transfiguração, ele escolheu quem? Pedro, Tiago e João. Levou para um monte, como uma serrinha ali, como um monte bem alto, e ali ele se transfigurou. Ele brilhou tão belamente que suas roupas brilhavam. E de repente aparece ali a pessoa de Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João, escolhido por ele para subir até o monte, para lá presenciar a sua transfiguração, eles adormeceram. E enquanto Jesus falava com Moisés, representando os 10 mandamentos, a lei, conversava com outro, com Isaías, com Elias, representando os profetas. Naquele momento que eles estavam falando a respeito de que tipo de morte Jesus ia morrer. É quando Pedro acorda com os outros e ainda vê a presença de Moisés e Elias. Então Pedro, ainda medroso, disse para Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos construir 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia muito bem o que dizer. E de repente desce uma nuvem que os cobre com a sua misericórdia. E vai se afastando, como diz o Evangelho, Moisés e Elias. E desta voz veio uma voz, disse: Este é meu filho bem-amado, escutai o que ele diz. Ora, Pedro, Tiago e João, ali estava, representando cada um de nós, cada ser humano. E Deus manda esse recado para nós: escutai o que meu filho diz. Esse é o escolhido, este é o enviado. Escutai o que ele diz. É preciso, meus irmãos, a gente cada vez mais escutar. Para isso é necessário a gente parar diante do tabernáculo, diante da Eucaristia, e fazer como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo, que a tua serva escuta. Escutar o que Deus quer de nós. E nesta tarde santa, em que estamos terminando este encontro, perguntar: Senhor, que queres que eu faça quando chegar na minha casa, na minha comunidade, na minha igreja lá, junto ao meu pároco, junto à minha família, junto às outras minhas irmãs zeladoras que não puderam ouvir? Senhor, que devo fazer? E nosso Senhor, na sua misericórdia infinita, vai nos ensinar, vai dizer o que nós devemos fazer. Então pensemos nisso. Escutai o que ele diz. Escutar sempre Jesus. E quando nós escutamos Jesus, nós nos tornamos criaturas felizes, alegres.
E, portanto, o mundo precisa que nós procuremos dar esse testemunho de vida. Eu escuto Jesus. Se eu escuto Jesus, eu sou reflexo de Jesus no mundo. O mundo vai descobrir de que eu vivo ouvindo Jesus. E esta voz de Jesus, ela não silencia dentro de nós, ela se comunica com os outros. Então, escutar para poder anunciar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio